Quatro amigas, Alice, Bruna, Cintia e Elisa, estavam em um jantar de confraternização. Em determinado momento, a anfitriã ouviu o som de vidro quebrando e, ao entrar na sala, encontrou uma taça de cristal partida no chão. Ao serem questionadas sobre quem quebrou a taça, elas fizeram as seguintes declarações. Alice disse, não fui eu, mas Bruna também não foi. Bruna disse, a taça foi quebrada por Elisa ou por mim. Cíntia disse, Bruna está mentindo. Elisa disse, a taça foi quebrada por Alice ou por Cynthia. Sabes que apenas uma das quatro amigas mentiu e que as outras três disseram a verdade. Quem quebrou a taça foi... Bom, vamos lá. Para resolver esse tipo de questão, né, eu sei que apenas uma mentiu e as outras três disseram a verdade. Então eu vou supor, por exemplo, que a Alice mentiu e as outras falaram a verdade. E aí eu vou lendo e resolvendo a questão e eu vou ver que em algum momento vai dar problema. E aí, quando der problema, significa que não é aquela a resposta. Então, né, eu testo o próximo caso. Tá bem? Então, né, é isso que a gente vai fazer e a gente pode usar uma tabela para nos auxiliar. Então, olha só, a gente tem a Alice, Bruna, Cíntia e Elise. E a gente tem, né, um primeiro caso, um segundo caso, um terceiro caso e um quarto caso. Vamos desenhar as linhas aqui e as colunas. Linha, 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 linha. Ok, então vamos lá. Vamos supor que a Alice mentiu e as outras amigas falaram a verdade. Então a Alice disse: não fui eu, mas Bruna também não foi. Se ela mentiu, então foi ela e foi a Bruna. A Bruna disse: a taça foi quebrada por Elisa ou por mim. Bom, até agora tá tudo bem. Tirando o fato que pode ter sido todo mundo, né? Tudo bem. Mas olha só. A terceira diz: Cíntia disse, Bruna está mentindo. Só que olha só, eu disse que a única que estava mentindo era a Alice. E aí a Cíntia tá falando a verdade. Só que se a Cíntia tá falando a verdade que a Bruna está mentindo, isso implica que a Bruna deveria estar mentindo. Mas a Bruna tá falando a verdade. Ou seja, deu problema, deu um absurdo. Então não tem como ser o primeiro caso a nossa resposta. Tá bem? Então, cancela. Deu problema. Então vamos pro segundo caso. As outras são verdadeiras e só o segundo caso é falso. Então vamos lá. A Alice disse, não fui eu, e Bruna também não foi. Então Alice e Bruna não foram. Beleza. Bruna disse, a taça foi quebrada por Elisa ou por mim. Se isso é falso, então não foi quebrada por ela e nem por Elisa. Aí Cíntia disse, Bruna está mentindo. E de fato, Bruna está mentindo. Então até agora tá tudo bem. E a Elisa disse, a taça foi quebrada por Alice ou Cíntia. Se isso é verdade, né? A gente sabe que a Alice não quebrou, Cíntia quebrou. Então a resposta é que Cíntia quebrou a taça. Vamos continuar testando para ver nas outras o que daria problema? Bom, vamos supor que a falsa fosse a terceira. Então o que a gente tem? A gente tem que Alice disse, não fui eu, mas Bruna também não foi. Se isso é verdade, então não foi Alice e não foi Bruna. Aí a Bruna disse, a taça foi quebrada por Elisa ou por mim. Se não foi por ela, né? Então foi pela Elise. Porque ela tá falando a verdade. Aí a Cíntia disse: a Bruna está mentindo. Isso é falso. Então quer dizer que a Bruna está falando a verdade. Tudo bem. E a Elisa disse: a taça foi quebrada por Alice ou Cíntia. Se isso é verdade, né, a gente sabe que a Alice não quebrou, então a Cíntia quebrou na taça. Só que a gente tem que a Cíntia e a Elisa quebraram a taça. Aí não tem como, né? Aí não tem como. Foi uma delas só que quebrou a taça. Então aqui a gente teve um problema também. Então não pode ser esse caso. E por fim, o último, né, o quarto caso, ou seja, quando todas as outras são verdadeiras e só a última é falsa, o que a gente teria? A gente teria o seguinte: Alice disse, não fui eu e Bruna também não foi. Então não foi nenhuma dessas duas. A Bruna disse, a taça foi quebrada por Elise ou por mim. A gente sabe que ela não quebrou, então foi a Elise que quebrou. A Cíntia disse, a Bruna está mentindo. Só que a Bruna está falando a verdade, né? Então, ou a Bruna tá mentindo ou a Cintia tá mentindo. Mas a gente viu que nenhuma das duas tá mentindo. Quem tá mentindo é a Elisa. Então deu mais um problema, um paradoxo. Não tem como ser a 4. Então a resposta de fato era a segunda sendo falsa, né? A Bruna falando mentiras. Porque o resto estaria verdade. E dessa maneira a gente consegue concluir que a Cintia quebrou a taça. Tá bem, pessoal?